Olá, amigos do podcast Minha Araras. Novamente estamos de volta aqui com você. Um prazer estar aí com você sempre neste nosso pequeno encontro com gente importante. E hoje nós temos o Cláudio de Souza, secretário municipal de Serviços Públicos. Cláudio, é um prazer ter você aqui, rapaz. Ô Gil, o prazer é meu. Obrigado pela pessoa importante. Não, são pessoas que fazem diferença na cidade. Pelo menos tenta, né? O Cláudio, você foi candidato a vereador, né? Fui Falar um pouquinho da sua vereador. vida, pode ser? Pode. É um livro aberto. Da página errada, da página certa. Cláudio de Souza, o Claudião. Você é empresário da cidade? Ou foi? Gil, por muito tempo eu tive uma empresa de metálica, né? Serralheria, portão. Aí eu me formei em engenheiro civil. Sim. E nesse ano, no ano de 2020, eu encerrei as minhas atividades na serralheria, como empresa de metálica, e fiquei só como engenheiro civil, atuando na área de projetos, acompanhamento de obras. É o que eu faço hoje. A pandemia atrapalhou seu serviço? Atrapalhou. Sua profissão? Atrapalhou bastante. Atrapalhou todo mundo, acho, né? Bom, e aí então você hoje é engenheiro civil, não tem mais a empresa, presta assistência, consultoria, tudo? Tudo. Acompanhamento, projeto. E junto com isso, com o mesmo tempo que você faz esse projeto, você também já foi vereador. Fui vereador. Opa, vamos falar desse período. 2019 até fim de... Na realidade, eu assumi, acho que dezembro de 2018, fui até dezembro de 2019. Você era suplente? Era suplente e continuo como suplente. Então, era suplente e assumiu. Você é suplente hoje. Você é suplente de quem? Hoje eu sou suplente do Dr. Márcio Tunisi. Você antes, quando assumiu, era suplente do Pedro Eliseu? Não, era suplente do Carlinhos Jacovetti e do Baiano da Farmácia. Ah, tá certo. Você acha que quando você foi candidato a vereador, eu estou falando um pouco da sua vida, porque a gente tem bastante amizade e gosta muito da sua pessoa, sabe disso? Agradeço. Quando você foi candidato a vereador, eu até acompanhei para e passo, e você acha que se você teve a votação, assim, digamos assim, do jeito que você esperava, ou foi menos, você esperava mais, como é que é? Olha, Gil... Você ficou contente com a votação, é isso que eu quero dizer? Eu falo para você que é mais fácil você ganhar um beijo da pessoa do que você ganhar um voto, né? Para não dizer outra coisa, né? Ah, meu Deus. Então, assim, eu venho numa crescente. Eu entendo a minha votação. Eu não consigo ficar mentindo que nem um monte aí mente, prometendo rios e o fundo para a pessoa. Então, eu me lembro bem disso, você falando assim, vou fazer meu trabalho e ver o que dá para ser feito. Assim, eu estive como vereador, eu sei o que um vereador pode fazer. Então você pega as campanhas políticas de alguns vereadores, inclusive, a grande maioria, eles prometem uma coisa que não está na alçada de um vereador. Que não cabe para ele. Não cabe para um vereador. Então eu não consigo fazer isso, porque se a pessoa me cobrar, falar, você falou isso para mim, cara, eu não vou ter onde enfiar a cara. Então eu venho numa crescente. A primeira eleição minha eu tive 546 votos, na segunda eleição eu tive 613, e 613, nessa aqui agora, 713. Está subindo, hein, Cláudio? Então, subindo. Então, assim, eu falei, o dia que eu cair, eu paro. Tá então, certo. A cada dia que passa, as pessoas acabam aumentando a credibilidade. Eu nunca mudei. Eu lembro quando eu estava eleito, eu fui no mercado com aquela bermuda de jogador, uma camisa curta mostrando o umbigo. Aí eu tinha umas senhoras olhando, falou, você não é um vereador? Eu falei, eu sou. Mas você está aqui? Eu falei, eu moro aqui na Zona Leste, eu estou aqui no mercado, eu tenho uma vida igual a vocês. Enfim, a gente não... Não é super-homem, mas uma coisa que nunca subiu para minha cabeça. Sempre gostei de ajudar o próximo. Eu entrei na política para que a política se beneficiasse da minha pessoa. Quem teve o contato comigo sabe que eu não faço média. O que eu tenho que falar, eu falo. Às vezes eu passo por ignorante, porque às vezes as pessoas já presenciei isso. As pessoas não estão acostumadas a ouvir a verdade. Então elas vêm... Gil, eu vou falar uma coisa para você, hein? Uma grande parte, eu vou falar para você, 50% que se aproxima da gente, ele quer alguma coisa em benefício próprio ou
que a gente burle alguma lei para beneficiar ele ou beneficiar um nicho. E eu não concordo com isso. Quando eu assumi como vereador, foi um susto para mim, e eu falei, meu Deus do céu, e agora? Porque quando eu assumi como vereador, os outros vereadores já tinham 2 anos na casa. Todo mundo experiente. Todo mundo já tinha experiência. Aí uma pessoa chegou em mim, uma pessoa que nunca esperava que ela ia falar. Eu estava lá aguardando para ser chamado. Ela falou, você vai assumir hoje, né? Falou assim, ó, olha para a Constituição. Tudo aquilo que não ferir a Constituição, você vote. E não fique tentando agradar os seus pares. Seja justo. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. E eu tive uma boa aprovação na Câmara, fiz parte da Comissão de Justiça e Redação, e a gente está aí galgando os degraus da vida. Aí. Ô, Cláudio, eu tive a oportunidade, você que está acompanhando a gente aí no podcast, aliás, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco. Eu acompanhei você e várias vezes te entrevistei, e eu achava você sempre assim, muito coerente nas suas respostas. E isso, às vezes, até chegou a magoar algumas pessoas, não foi? Ô, Gil, é o seguinte, Se você falava o que pensava... Não, eu falo a verdade, eu falo o que é, eu não tenho que ficar agradando. A pessoa ela tem que entender que a vida não é fácil. Então você vai ter uma hora que você vai receber os seus não e outra hora que você vai receber os seus sim. Então tem pessoas que eu estou falando para você da quando eu estava legislando, tem pessoas que ela quer agradar nicho, ela não se preocupa com a cidade em geral. Ela quer fazer uma coisa para agradar meia dúzia. E eu nunca trabalhei no varejo. Nunca trabalhei no varejo. O que eu posso fazer comunidade, a sociedade. Para a sociedade. Porque eu sou vereador da cidade inteira. Então tem pessoas que eu tive que falar não, tive que barrar algumas leis. Eu barrei leis lá dentro porque eu era da Comissão de Justiça e Redação. Inclusive eu barrei leis que, no meu ponto de vista, ia ajudar muito. Só que ela era inconstitucional. Bom, para quem não entende, acredito que as pessoas hoje estão muito melhor informadas, né, com essa questão. O vereador tem exatamente 2 funções: fiscalizar, não é? E legislar ou criar leis. Mas só que você quase não pode fazer quase nada, porque não pode onerar os cofres públicos, não pode ir contra a Constituição estadual, né, as leis estaduais, as leis federais, enfim, a Constituição inteira. Isso deixa a gente, aqueles que não conhecem o que é ser uma vereança, achando que prometer que vai fazer, chegar lá e fazer. Não acontece nada, né, Cláudio? Se não... Acontece, eu vi vereador prometendo clínica de idoso, prometendo um canil, enfim. Isso aí é para o executivo, filho. Isso é para o executivo. Não tem como. Ô, Gil, a mesma coisa. Vamos pensar assim, ó, que o vereador é um terceiro, ele vai chegar na sua casa e falar assim, Gil, a partir de amanhã você vai comer só filé mignon. Ele não sabe como estão seus cofres, suas finanças, não sabe se você tem o dinheiro para você comprar o filé mignon, porque tem dia que você tem que comer ovo. Então, por se isso tiver ovo para todo mundo. Se tiver ovo. Então, você não pode onerar. Então, as pessoas não entendem. Eu vejo nas mídias sociais aí, o pessoal cobrando o vereador de uma determinada situação, que não é o vereador. A cidade, ela tem uma receita. Hoje a cidade de Araras veio cair na arrecadação. Nós temos que menos de 3% de investimento. Mas caiu no Brasil todo, mas Araras no Brasil não ficou todo, diferente. Araras, né? Entendeu? Não é diferente, essa crise atrapalhou muito. Então, fiscalizar, auxiliar. Fiscalizar é muito importante e auxiliar nos pedidos da população, chegar até o executivo. O executivo, você pode fazer essa ponte, entendeu? Eu não vejo. Claro que isso aí não é uma atribuição dele, mas ele fazer a ponte entre o munícipe e o executivo, eu não vejo problema nisso daí. Só que tem que ter bom senso. Tem coisas que, se é pedido, que o vereador não fala, não. Eu vou contar uma história para você aqui. Ó. Tem um senhor que ele tem um carrinho de lanche. Sim. E ele falou para mim assim, um dia ele chegou no gabinete e ele falou, quero falar com o vereador. E para quem acho que o pessoal está me vendo aqui, eu sou careca, eu raspo a cabeça. Eu tenho cabelo, mas ele é branco, eu raspo a cabeça. Aí ele me viu assim, ele falou assim, eu quero conversar com esse careca ali. Ele me viu lá em cima no 2º andar, eu quero conversar com esse careca. Aí a moça aqui, a recepcionista da Câmara, olhou, falou assim, o senhor precisa falar um nome. Eu peguei e desci, falei, não, eu falo com ele. Levei ele lá. Ele veio falar para mim, eu tenho um carrinho de lanche em tal lugar, eu preciso que instale a água, porque eu já conversei com 5 vereadores, e eles falaram que iam ver, já faz um tempo.
Ele sentou, eu dei um café para ele, falei assim, bom, o negócio é o seguinte, o senhor não consegue isso. Ele falou, mas como não consegue? Porque não consegue, é contra a lei. De quem é o terreno? Ah, é da prefeitura. O senhor vai colocar um relógio de água lá. A prefeitura vai lá e coloca um relógio de água. O Saema vai lá e coloca um relógio de água. Se o senhor não pagar água, quem que ele protesta? Ele mesmo, que ele é o dono do terreno? Então, hoje não. Hoje a lei mudou, tem uso de solo, é cadastrado no nome da pessoa. Mas antigamente, então não tinha essa possibilidade. Então ele falou para mim que passou por 5 pessoas. Não, eu vou ver, eu vou conversar Todo mundo com isso, conversar com enganou ele, aquilo. falou que ia fazer. Então, assim, às vezes a pessoa, ele saiu e falou, nossa, eu saio feliz, porque eu sei que não vai dar, eu não fico perdendo meu tempo com isso. Falar Enfim. não, às vezes, é melhor do que falar um sim e não cumprir, não é? O Cláudio, a gente tem... Cláudio de Souza está falando comigo aqui, o secretário hoje de Serviços Públicos, e ele que foi vereador, e eu tenho uma satisfação muito grande de falar com ele, inclusive pela amizade que a gente tem, pelos amigos em comum, né? Mas quando tem que puxar a orelha, a gente puxa, né, Cláudio? Você puxa a minha, eu puxo a sua, não é? Isso que é importante, Gil. Aquilo que eu falei para você, a pessoa tem que estar preparada para ouvir os não da vida. Porque se você for ver no mundo que você só quer ouvir sim, 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 eu recebo... Hoje o meu grande problema hoje na minha secretaria é a questão da falta de educação do povo. O povo fala, mas você vai falar falta de educação do povo, você não tem medo? Não, eu não vivo de voto, eu tenho 50 anos, eu estou na vida pública há 8. Um dia você, na entrevista comigo no rádio, falou isso aí, pô, você é educação e tal, e a mulher foi lá que queria fazer um recurso da multa que ela tinha levado pelo entulho, você explicou direitinho como é que foi. Isso acontece, mas nós vamos chegar já nesse ponto. Então, falou, o povo sem educação. Claro que é uma grande parcela. Tem gente que luta, tem gente aí que quer uma cidade limpa, que quer porque assim, quando você falta com uma higiene em qualquer âmbito, ou no âmbito do lixo domiciliar, ou no resto de vegetais, ou no resto de construção, você vai virar criadouro de mosquito, criadouro de aranha, de bicho peçonhento. Então, as pessoas não pensam no próximo. O cara que cata o seu lixo, põe no carro, e tem muito, viu? E põe no carro e vai lá numa área verde e joga. Gil, não tem lugar na cidade que não passa o lixeiro a cada 2 dias. Verdade. Salvo quando quebra um caminhão, você entendeu? Mas a pessoa não consegue ficar com o lixo dentro da casa dela. Bom, eu atribuo a coleta de lixo aqui de Araras como uma coleta assim, periódica. Aliás, essa periodicidade da coleta de lixo até tem controvérsias, né, a respeito de dias, porque aqui na área central passa todo dia, em bairros, um dia sim, um dia não. Nós vamos chegar nisso ainda. Mas agora eu quero perguntar a você, quando você estava como vereador e o prefeito Pedrinho Eliseu, você tinha maior facilidade com o prefeito Pedrinho Eliseu na época para os seus pedidos, as suas indicações serem realizadas, digamos assim? Olha, Gil, por incrível que pareça, eu falei para o prefeito, meu amigo, meu irmão Pedrinho Eliseu, que o destino dele estava atrelado ao meu. Puxa vida, hein? Filosófico. Quando aconteceu o problema da cassação do Pedrinho, só teve uma pessoa que ganhou. Fui eu. Porque o Pedrinho saiu, o outro prefeito assumiu, eu consegui eu fiquei em evidência. A primeira vez estou falando, lá em 2008. Aí você era secretário já, não? Não era secretário, mas aí o meu partido ficou em evidência. Porque com a saída dele foi o Jacovete, assumiu outra pessoa e eu acabei ficando de suplente ali. É nosso partido. E na segunda vez que aconteceu o problema dele, eu só assumi vereador porque o Pedrinho saiu. Que coisa, não, rapaz? Se o Pedro tivesse permanecido como prefeito, eu nunca tinha assumido como vereador. Porque o Pedrinho assumiu, aí teve o seu Pedro foi para prefeito, depois teve a eleição suplementar, então foi na eleição suplementar o qual eu me tornei vereador. Então eu nunca legislei com o Pedrinho. Só que o Pedrinho, ele é um cara que ele atende todas as lideranças políticas. E nem foi contra e tal. Como eu sempre, como se diz aqui, eu sempre fui pelo correto. Eu nunca cheguei no Pedrinho para fazer uma coisa
pedi para ele quando ele estava prefeito, ou então mesmo para o seu Pedro, quando assumiu como prefeito, o seu Pedro, vamos fazer tal coisa ali, é meio fora da lei, mas não vai agradar fulano, Bertano, nunca. Então eu nunca fui com uma causa injusta, uma causa que que não fosse legal. Então o Pedrinho, mesmo eu sem eu ser vereador, sem eu estar em evidência, ele sempre atendeu as minhas necessidades, com o qual eu não pedia nada para mim, nunca pedi. É para o povo. Entendeu? Mesmo porque você não, graças a Deus, não precisava de pedir nada. Entendeu? Eu corria atrás. Às vezes eu vi uma situação, porque eu sou morador da Zona Leste, e eu vi uma situação na Zona Leste, eu chegava, Pedrinho, está acontecendo tal coisa assim, sensado, você consegue nos ajudar? Era prontamente. Então, a grande virtude que o Pedrinho Eliseu tem, ele é a mesma pessoa, estando prefeito ou não estando prefeito. Então, eu não tive o prazer, né? Eu não tive o prazer de ser vereador com ele como prefeito. Tá certo. Eu entendi que a sua colocação. Aliás, eu acho que o Pedrinho Eliseu, a gente fala, Pedrinho vai ficar assim mesmo, não adianta. Quando fala nas cerimônias, senhor Pedro Eliseu, filho, ele fala, Pedrinho, rapaz, não é? Mas a gente percebe que ele. Inclusive, eu falava com os amigos, eu não queria ser prefeito nenhum dia nessa vida. Mas o Pedrinho nasceu para ser prefeito. Nasceu para ser prefeito. É difícil, tem gente que nasceu para cantar, né? Tem gente que nasceu para atuar, ser ator, atriz. O Pedrinho nasceu para ser prefeito. Incrível, não sei se devido a ele estar na família o pai que foi prefeito, a mãe que sempre foi secretária. Eu acredito que ele é a pessoa que gosta de ser prefeito. O Pedro nasceu para estar naquele lugar ali, cara. E é o seguinte, eu falei ontem para ele que ele é meu maior exemplo. Como pessoa e como político. Sofreu umas injustiças aí, tem pessoas que falam até da mãe dele, quanto mais, né, consegue falar até do próprio pai, imagine de uma pessoa estranha que não é próxima. Mas eu falei pro Pedrinho ontem eu mandei uma mensagem para ele, eu estava muito feliz. Eu me chamo Claudião porque eu sou gordo. Entendeu? Então o que acontece? Quando nós assumimos o governo, o Pedrinho começou a fazer um regime. Por motivos de saúde, inclusive. Diabetes alta, o mesmo motivo que eu tinha. E fazer exercício. O Pedrinho faz três tipos de exercício. Ele faz boxe, ele faz jiu-jitsu, ele faz um monte de... Ele está dedicado. Então eu comecei a observar isso daí. E ele chegou no peso que ele queria. Aí ele falou para mim, e aí? Eu falei, não, eu vou começar. Ontem eu pesei, eu emagreci 17,650 kg. Cara, isso daí é... Mas se você fosse o prefeito, todo mundo já ia dizer assim, o seu rapaz está usando isso. É sempre assim. Então a pessoa ela nunca vai, a maioria nunca vai pelo esforço, ela nunca vai pelo lado correto, ela sempre vai querer fazer alguma brincadeira pejorativa, alguma coisa, mas enfim. Principalmente a oposição. Então, quando é política, né? Ontem eu pesei, eu tô com 100 quilos cravado. Parabéns, cara. Tava com 117,650, cara. Já é muita então, coisa. Eu já perdi um monte de roupa, as calças tudo folgadas. Isso é uma felicidade, porque minha diabetes era 250, 300. Hoje eu tô com a diabetes 100, 90, 80. Então, uma alimentação saudável. É questão de saúde. Entendeu? Por que eu fui fazer isso? Porque eu tenho um exemplo ali todo dia vendo o Pedrinho, vendo que o negócio funcionava. Eu fui... assim, me acostumando, estava sempre perto, vir emagrecendo, e eu vi a luta dele, né, para isso, lutar judô, jiu-jitsu, sei lá o que ele luta. Não é fácil, cara, você tem que se privar de um monte de coisa. Quem não gosta de chegar e pegar um pãozão lá, colocar um bife dentro e comer, passar lá no bar, fazer uma propaganda, que lá no bar do italiano, no Cândida, comer uma coxinha, passar no outro... Enfim, só que era tudo desregrado. Hoje não, tem horário certo para comer, a quantidade certa, e o negócio deu certo. E se alimenta bem. Bom, podcast Minhararas, hoje com a presença do ilustre meu amigo Claudião, graças a Deus, ele que foi vereador e é secretário. Agora vamos partir mais para o lado da secretaria, Cláudio. Vamos lá. Eu sei que você tem tido problemas aí, não tanto agora quanto no começo, mas no começo você teve sérios problemas para assumir a secretaria, não foi? Gil, quando nós assumimos, nós pegamos uma crise de lixo, literalmente, na cidade. Eu vejo às vezes uns imbecil aí falando umas besteiras. Por isso que você fala a verdade. Imbecil. Pessoas que teve até naquele lugar falando besteira.
Esses dias, pra você ter uma ideia, um tonto aí falou numa rádio aí, por que estava aparecendo peixe cortado pela metade no lago? Ô, idiota, ariranha, pô, ô, idiota, tem uma família de ariranha que mora lá. Eu vou chegar e pôr uma placa. Ariranha, quando você for pegar um peixe, consuma ele inteiro. Proibido. Sabe? É umas coisas que você fica aí vendo em rede social que é coisa pra gente idiota, né? Eu fico até com pena. Mas, enfim, eu peguei uma crise do lixo muito grande. A primeira semana nós tiramos 1.150.000 quilos de lixo da cidade. Os nossos caminhões estavam quebrados. A gente pediu ajuda para algumas empresas aí. Graças a Deus a gente conseguiu essa ajuda. E foi uma luta, e é uma luta, porque assim, Gil, a limpeza pública, a cidade só cresce, E a gente não acompanha esse crescimento com equipamento. Né? Não, a prefeitura hoje, eu falo, ao longo do tempo aí, a prefeitura ficou obsoleta em maquinário, em mão de obra, entendeu? Ninguém investiu nisso daí. Ô, Cláudio, você anda por outras cidades, tá, devido à religião também, tudo, e eu andei muito e ando muito. A gente não vê cidade nenhuma recolher entulho. Só que Araras é tradição, ninguém vai tirar isso. Araras ela é uma cidade de vanguarda. Então, Araras foi a primeira cidade a fazer festa das árvores, enquanto todo mundo vê agora com essa questão ecológica, e eu vejo um monte de ecologista que gosta de fazer ecologia na terra dos outros, né, porque na casa dele não tem nenhuma árvore, mas tudo bem. Isso é boa também. E, o pessoal, nossa, às vezes você precisa cortar uma árvore, suprimir que ela está arrebentando a casa entrando por baixo da casa da pessoa, destruindo. Para um monte de ecologista. Mas vai matar a árvore, mas não sei o que. Ela não quer saber o que está, porque não é a casa dela. Entendeu? Ninguém sai cortando árvore aí porque simplesmente a árvore é feia, isso, aquilo, outro. Né? Mas aparece um monte de ecologistas aí. Você vai na frente da casa dele, não tem uma árvore, dentro do quintal dele não tem nenhuma área verde, nada. Não tem nada, não tem nem 1 metro quadrado de grama. Mas tudo bem. Ô Gil, então, nós temos a grande dificuldade no quantitativo para a limpeza pública. Tudo que é relacionado à limpeza pública, ela está no ano de 2010. Nós estamos no ano de 2022. Nós temos 12 anos atrasados em limpeza pública. Bom, você é sincero em dizer, se você já me disse outras vezes, né? Mas essa reforma, esse conserto das máquinas, vocês conseguiram fazer. E essa mudança na colocação de entulho nas ruas, que eu penso assim que deve ter sido o fator que mais deixou a cidade limpa. Porque antes, colocasse qualquer dia na rua, está sempre cheio de entulho. Na realidade, antigamente, a prefeitura falava que ia, fingia que ia. E não ia. E não ia. E o cara colocava. Aí o cidadão vai lá, coloca o lixo. Não, porque não passou. Aí ele colocava de novo, ficava aquele detalhe. Nós fizemos esse cronograma justamente pensando nisso. Quando eu estava como vereador, já era uma vontade do prefeito Pedrinho Eliseu em colocar o sistema de ecoponto. Só que ecoponto é um negócio meio complicado. Ninguém quer vizinho da sua casa. Então a gente tem que achar o lugar correto. Bem isolado? Um lugar que não cause transtorno para a vizinhança, para a população em si. Mas assim, e quando eu assumi que ele me convidou, eu já sabia que eu ia ser secretário antes da eleição. Eu poderia ter me conformado, porque a vitória do Pedrinho era certa, só tonto que não sabia daqui, só bobo que ficava mostrando pesquisa falsa, entendeu? Enganando a ele mesmo. Então, já era certo a vitória do prefeito Pedrinho Eliseu. Só que em nenhum momento eu desmureci na minha campanha, porque eu queria ser vereador, eu entrei numa batalha, eu quero ganhar. Você está entendendo? Ninguém é do eu jogo já sabia perder, que eu seria, eu já sabia do desafio, a gente já, antes de assumir, nós fomos na CETESB, ver como é que estava a situação de aterro sanitário, área de transbordo, e começamos a pensar como que a gente vai colocar essa limpeza da cidade em ordem para agradar o grego e o troiano, porque quando você está no poder, você tem que agradar o grego e o troiano. Não é agradar o justo, aquela pessoa que quer o correto, que quer o certo. Você tem que agradar o grego e o troiano. Não tem outro jeito, né? Não tem outro jeito. Mas Cristo não agradou, como é que você vai fazer? Se Cristo sair prefeito aí, nego é capaz de falar dele. Com certeza. Entendeu? Ô, Cláudio, mas me diga, aí, nessa transição toda, me lembro no começo, você estava nervoso para pôr em dia, e você conseguiu dar um jeito nessa situação. Gil, eu vim da iniciativa privada. Na iniciativa privada, você quer fazer, você vai e faz. Na iniciativa pública, você tem todos os entraves. Então, as pessoas...
eu fui chamado até de Mengele. Nunca vi, eu sou afrodescendente, como é que eu vou ser chamado de Mengele? Eu fui chamado até de Mengele, nazista, porque eu tirei muita gente da área de conforto. Hoje, a grande maioria entendeu que eu não quero prejudicar ninguém, eu quero só que cada um dê o melhor de si para o município de Araras. Você entendeu? Então, as pessoas não entendem. Então, quando você está na iniciativa privada, vou fazer. Na iniciativa pública, você encontra algumas dificuldades. Você entendeu? E mesmo porque tem oposição também, né? Isso... O que a gente fez com relação ao entulho? Vamos dar responsabilidade para o gerador. Porque, assim, como a Araras é de vanguarda, já é uma coisa de tradição dela recolher o entulho, o que a pessoa acha? Que a cidade vai ficar a vida inteira fazendo isso. Só que, assim, responsabilidade tem que ser de quem gera. A prefeitura tem a sua responsabilidade. Sim, claro. Então, o que nós fizemos? Nós temos um cronograma, o qual nós conseguimos atender. Hoje nós estamos atendendo em torno de 15 a 17 dias a retirada do lixo por setor. Nós sobramos um período para a gente fazer para correr atrás dos porcos, aquele pessoal que joga lixo em área verde, aquele pessoal que não tem educação. Então a gente ficou, porque imagina, você vai trazer um empresário para a sua cidade, para investir, igual nós estamos aqui agora com a DS Multimídia, que logo estará instalado na cidade, o empresário vai andar na cidade, a cidade toda emporcalhada, cheia de lixo. Ô, Cláudio, eu inclusive passei alguns endereços em outras épocas para você, que estava com a ciranda das ruas, né, andando pelas ruas, tu reclamava que tinha lixo jogado em tal lugar. O povo, não em geral, mas... Não, tem gente boa, tem gente que quer o melhor para a cidade. Você vê lá na praça frente da minha casa, o pessoal está rastelando a grama que é a prefeitura que cortou para ajudar e está rastelando, quer manter a cidade limpa. Mas tem gente que realmente sem educação joga tudo em qualquer lugar, né? Ô Gil, só para você ter uma ideia, vamos para a área central, né? Só para você ter uma ideia na área central. Acabou aquela pessoa que ia na frente da casa dela, que arrancava aquele matinho, que se zelava, ela acha que a prefeitura tem condições de fazer tudo. Então a pessoa não corta o mato da calçada dela, ela não zela pela calçada, ela não zela pelo meio-fio e deixa tudo nas costas da prefeitura. Tá certo. Mas a gente tem que acelerar um pouco, mas eu estava falando aí da coleta de entulho. Depois que esse cronograma passou a funcionar, a cidade, a gente percebe, ficou limpa. Vai ter entulho naquele setor que vai colocar. Vocês fazem a retirada, as pessoas têm respeitado, não têm colocado mais ali. Não, Gil, tem uma grande parcela da população, eu vou falar em 90%, aderiu ao cronograma, entendeu. Para você ter uma ideia, eu sou um homem de exatas. Então, tudo meu meço em números. Para você ter uma ideia, antes de eu assumir, eu peguei os registros, a prefeitura mandava de 8 a 9 mil metros cúbicos de material inerte, entulho, para um aterro sanitário credenciado. Eu mando 5 mil. Então, peguei em torno de 3 a 4 mil metros, você estava fazendo uma obra, você é um cara que tem condições. Aí você pega um cronograma da prefeitura que diz que cada 15 dias está na sua porta tirando entulho. Você vai alocar caçamba? É difícil, hein? Hoje não, hoje o cara aloca. Você entendeu? O camarada aloca. Só que tem gente que não aprende. Tem gente que tem 3 multas. Eu passo que tirar o entulho cada 3 meses. Todo mês ele tem uma multa. Aí ele acha que a gente está perseguindo ele. E a questão da multa aí... Não é multa, é preço público na realidade, né? Eu ia pedir para você explicar isso. Na realidade, aí eu recebo assim, a pessoa fala assim, eu não fui notificado. Quando se é multa, tem essa notificação. O preço público ele é regulamentado por decreto, pelo decreto do prefeito. Então, o que seria esse preço? É o preço da prefeitura deslocar a máquina, o material humano, o maquinário, os equipamentos delas, único e exclusivamente para tirar o lixo do beleza que jogou no dia fora. Tem que cobrar mesmo. Entendeu? Então é cobrado. Então, e assim, eu acho ainda, se você for colocar na ponta do lápis, os gastos de combustível que está hoje, funcionário, tudo, o preço que se cobra não cobra o custo ainda. Tá certo, Cláudio. E essa nova empresa, como é que está? É licitação que está sendo feita? Isso aí foi feita a licitação. Quando eu assumi a secretaria, nós tínhamos uma licitação que o Tribunal de Contas tinha apontado, feito alguns apontamentos. Isso é normal. Para a gente tirar, estava muito aglutinado, enfim. Nós fizemos a licitação, aí deu um imbróglio documental com algumas empresas. O executivo achou por melhor suspender essa licitação. E aí, nesse meio tempo, eu cheguei e falei, prefeito, nós estamos com esse sistema de limpeza é de 2010. Araras já teve 24 bairros novos.
de 2010 para cá. A cidade cresce, né, rapaz? 24 bairros. Então vem mais avenida, mais área verde, a unidades de saúde, 8. Que coisa. Escolas, quando eu falo escola, é creche, é MEI, 8. Então, a cidade cresceu, nós não podemos ficar com esse quantitativo dessa maneira. Eu falei assim, ó, se fosse gastar, e o prefeito ele se cobra muito. E a rede social hoje é uma terra de ninguém. O cara vai lá e fala o que quer, e, enfim. Você vai lá, limpa o lugar. Ah, já falei que o secretário não limpou. Pô, faz 3 dias, jogar de novo. O cara não entende que a pessoa vai lá, você entendeu? Mas, enfim. Aí nós fizemos esse levantamento, explanei para o prefeito o que eu imagino pelo 1 ano de experiência que eu tive no cargo, quanto de pessoas nós precisávamos para fazer essa execução. E hoje a Araras tem que gastar o dobro do que gasta com a limpeza pública. Então nós agregamos alguns serviços, nós temos a área central, nós vamos ter semi-enterrado no chão, lixeira semi-enterrada. Sim. Entendeu? Nas praças centrais, nós temos um grande problema com carrinho de lanche. A coleta no centro acontece todo dia, mas até às 18 horas. 18 horas o cara já passou na área central, no miolo central. O carrinho de lanche ele fica aberto até 10 horas, 11 horas da noite. E não pode mudar essa coleta para mais tarde? Então, Gil, mas assim, eu faço de marginal a marginal. Então ela vai passar, só que 11 horas da noite, meia-noite, que o carrinho de lanche fecha, ele cata o lixo dele, ele coloca ali perto na praça, num tambor, aí vem aquele morador de rua, o pessoal em situação de rua, já vira esse saco, pega esse saco para aproveitar para catar reciclagem, e o lixo fica lá. Então, nós vamos ter semi-enterrado, que a pessoa vai levar. Esse camarada que gosta de colocar o lixo dele no carro e jogar em algum lugar, ele venha para o centro, vai ter as lixeiras semi-enterradas, são bonitas, de inox, elas são um sistema hidráulico, então todo dia um caminhão vai, leva elas, tira, lava esse container e põe de novo. Então, Cláudio, quando vai ser instalada essa lixeira? Então, nós estamos agora, a licitação vai ser, acho que agora dia 8 de abril, foi publicada agora. Você andou por outras cidades para ver? Andei. Sabia disso, você não ia colocar assim. Cara, eu fiquei indignado quando você vê a cidade de Limeira, o morador ele pode levar 15 sacos de entulho, tem o ecoponto, aí você vai pelas áreas verdes, você não vê a quantidade de lixo que tem aqui, porque lá a população já se adaptou. Se adaptou. Eu falo que as mudanças são sempre assimiladas a grandes períodos de tempo, né? E nós não temos, porque lixo é questão de saúde pública. Então nós vamos ter semi-enterrado, nós vamos ter pátio de compostagem. Hoje, o grande gerador de material inerte, de material de restos vegetais, é a empresa que faz a roçagem. Então, nós vamos ter triturador, vamos fazer esse material inerte, esse material de compostagem. Aí a gente vai fazer parcerias com as universidades aí que tem horta, com os donos de horta, para a prefeitura estar disponibilizando esse material para as pessoas. Ô, Cláudio, e essa questão de terceirizar o serviço, você acha que deve terceirizar tudo? Gil, o mundo está sendo terceirizado. É assim, às vezes a pessoa conversa comigo, até eu falo no rádio, eu falo nas entrevistas, que eu falo, você é louco, você vai falar, nego vai matar você, mas a verdade tem que ser dita. O que acontece? Hoje eu vou falar para você, ó, você pega um funcionário público. Sim. Nada contra funcionário público. Eu até agradeço aos meus aqui da Secretaria de Serviço Público, que sem eles não seria nada. Mas uma empresa terceirizada, quebrou uma máquina de roçar. Só para você ter uma ideia. A burocracia que é para você arrumar ela dentro da iniciativa pública... Nossa, é complicado. Na empresa terceirizada, você já fala para o cara, quebrou sua máquina, o cara já põe outra na hora. Assim como as viaturas da guarda são terceirizadas, né? Saúde, você entendeu? Um pneu, aí você vai lá, o cara quebrou uma peça da ambulância. O que quebrou? A repimboca da parafuseta. Aí tem repimboca da parafuseta chinesa, para tudo que é lado. Aí você tem que comprar mais barata, adivinha se presta. Não, isso tem que fazer aquele trâmite todo, papelada, demora, né? Então a terceirização é o caminho, para não se para tudo, né, dentro da prefeitura. Mas tem cidade hoje, acho que é Santo André ou Guarulhos, salvo engano, que é inteira terceirizada. Tá certo, Cláudio. E o ecoponto, o ponto de
O Ecoponto digamos assim, nosso de é um depósito? sucesso, cara. Hoje ele recebe mais de 70 visitas. Só tem no Parque Tiradentes? Hoje só no Parque Tiradentes. Dom Inclusive, na licitação nova aí, nós vamos colocar o gerenciamento de ecopontos. A empresa vencedora da licitação, ela vai gerenciar os nossos ecopontos. Ecoponto, a pessoa leva por conta própria o seu entulho lá. Por conta própria. A prefeitura recolhe, hoje, cada 2, 3 meses, recolhe uma quantidade de 1,5 metro. Você vai gerar mais? Você põe numa caminhonetinha, isso aí, ó. Tem um senhorzinho que vai lá, ele é muito organizado, ele tem uma cadernetinha. Ele falou para mim, secretário, desde que o senhor inaugurou o Ecoponto, eu já ganhei R$6.000. Ele vai transportando de frete. Fretinho, ele pega 50 de um, 40 de outro, 80, enfim. Isso aí abriu Uma oportunidade de trabalho para algumas pessoas. E esse lixo não está sendo jogado na rua. Não vai criar mais ecoponto? Vamos criar. No nosso plano de governo aqui, nós vamos... 4 cantos da cidade. Não, nós vamos criar 5 pontos. 5? 5. Inclusive um próximo da área central. Muito bem, Cláudio. Bom, eu estou falando aqui no podcast Minha Araras com o Cláudio de Souza, Claudião, que é secretário de Serviços Públicos. É assim, digamos, a pessoa que sabe administrava o que era dele e está hoje administrando uma secretaria. Mas quando envolve o ser humano, né, muitos, aí fica mais difícil. Então aí é a questão de terceirização, até que seria viável. E a terceirização desde que contratasse gente da cidade, né, Cláudio? Gil, assim... As empresas que virão. Mas tem que ser da cidade. Por exemplo, essa empresa vai contratar a grande mão de obra dela, é o pessoal operacional. Sim. São auxiliares, operador de roçadeira. Então, é da cidade. Então, nós já temos isso aí, a gente já... não tem como o cara trazer um cara para roçar de Leme. Com custo de combustível, com custo de logística de transporte, tem que ser da cidade. E o funcionário também dessa empresa da cidade fica muito mais em conta. Claro. A empresa hoje, essa empresa, o qual está participando na cidade, ela tem 2 funcionários que não é da cidade. São os 2 funcionários de confiança da empresa. Você não vai para uma cidade e vai chegar e contratar um cara que você nunca viu. Então, o engenheiro delas, o operador e o gerente são pessoas da vizinha Rio Claro. Como é que chama a empresa? Sustentare. Sustentare. E ela tem contrato até quando? O contrato dela, o emergencial, vai até o dia 18 de abril. 18 de abril. E vocês já estão preparando, então? A licitação já está publicada. Tem já a expectativa de algumas outras empresas participarem e tal? Como é que vai ficar isso, Cláudio? Olha, Gil, eu quero que o máximo de empresas participem, porque quando tem a concorrência muito grande, tende-se o preço a cair, né? Aquela lei da oferta e da procura. Mas não tem, como é um pregão eletrônico presencial, não tem-se como saber quem vem e quem não vai estar. Porque se é um sistema de concorrência pública, porque a própria lei de licitações, ela deixa a visita técnica como facultativa, não é obrigado. Sim. Então, cara, às vezes ele vem na cidade, ele dá uma olhada na cidade para ele dar o preço dele, mas ele não vai lá na secretaria e falar, eu sou da empresa fulano de tal e vim aqui fazer uma visita técnica. Então, a gente não tem esse controle de saber quem vem no dia. Mas a gente imagina já as grandes empresas, porque é uma licitação, o valor dela, não é uma empresa pequena, não consegue participar. Quantos funcionários você tem na secretaria total? Hoje eu acho que em torno de 300 total, 300. entre terceirizados e funcionários públicos. Cada um tem uma opinião, cada um tem um credo, cada um, então, para administrar isso tem que ser... Gil, assim, o pessoal fala assim, a sua secretaria é a pior que tem. Eu falo que não, é a pior que tem, mas é que tem mais chefe também. Eu tenho mais gente para cobrar. Você entendeu? Tá certo. Então, os gestores e tal. Eu sempre trabalhei, tem mais gestores, eu sempre trabalhei com povo, com gente. No começo o pessoal não entendeu certinho, porque as pessoas não gostam de sair da sua área de conforto, né, da sua zona de conforto. E onde que eu acabei tirando? Porque eu estou aqui para servir. A partir do momento que eu não servir, eu peço para ir embora. Tá muito bem, Cláudio. Bom, a gente vai encerrando por aqui. Eu quero agradecer muito a sua presença, deixar o microfone para suas despedidas e mais alguma colocação que você queira fazer. Pode falar o que você quiser. Ô Gil, eu quero que a população, assim, ó, a população reclama da limpeza pública. Sim. Reclama. Então nós fizemos um modelo agora, idealizamos um modelo junto eu, prefeito, mais algumas pessoas, o qual nós vamos conseguir
fazer a limpeza que o cidadão ararense merece. A limpeza. Então, hoje nós temos 7 equipes. Prefeito, preciso limpar tal lugar, preciso tal lugar. Prefeito, não tem jeito. É 7 equipes. Não aumentou, como é que vai dar? Entendeu? Então, o que nós vamos? Nós precisamos de 14 equipes. Dobra? É. A Zona Leste, cara, pra você ter uma ideia, a Zona Leste é uma cidade. Então, você põe uma equipe cada... Cresceu muito lá. Né? Uma equipe, você coloca uma equipe cada setor. Zona Sul, Norte, Leste e Oeste. Zona Leste precisa de 3 equipes para manter limpa. Então, nós não conseguimos. O que acontece? Quando você for olhar o escopo da licitação, o cara tem que arrancar ervas daninhas, o cara tem que arrancar a terra do canteiro, do meio-fio. Só que o tempo só dá para roçar. Ou você faz tudo isso ou você roça. Então, hoje não. Hoje essa nova licitação, nós vamos fazer ela de uma maneira o qual vai conseguir atender a cidade de Araras. Tá certo, Cláudio. Agradeço o convite aí. Peço para as pessoas de bem, porque para os caras que é do mal não adianta pedir nada. Então, para as pessoas de bem que têm a compreensão que nós estamos fazendo o nosso melhor. Se ainda não conseguimos, porque não deu. Tá certo. Nós assumimos essa prefeitura com uma dívida enorme. Isso tem que ser dito. Assumimos com uma dívida enorme. Eu não acho justo você não pagar o cara que lá atrás trabalhou. Então, Pedrinho também não acha. Então, a gente está pagando as contas passadas, colocando a casa em ordem. Nós recebemos mais de 45 milhões para asfalto. O Pedrinho é um cara muito bem articulado junto aos deputados, junto ao governo estadual. E eu tenho certeza que Araras vai voltar a ser o que ela era. Tá certo, Cláudio. Muito obrigado pela presença, viu? Nada, Gil. Agradeço a Deus, agradeço a meu amigo, sacerdote, Padre Ricardo, o homem que é o meu pai na fé, o cara que a Igreja Santas Missões foi o lugar que eu encontrei Deus, foi o lugar que eu encontrei equilíbrio, e sou muito grato a Deus por tudo que Deus fez na minha vida. Porque Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Isso é um versículo bíblico, e eu sou um desses loucos. Um abraço a todos. Um abraço, Cláudio. Podcast Minha Araras, com a presença hoje do Cláudio de Souza. Aliás, eu quero dizer o seguinte, as pessoas que vêm para Araras, aliás, eu entrevistei várias pessoas, nós estivemos aqui nesse encontro, isso não é uma entrevista, é um bate-papo. É mais um bate-papo. Muitas pessoas nós tivemos aqui, vieram de fora, aposentaram-se por aqui e não voltaram para a cidade de origem. Ficaram aqui porque gostaram de Araras. Assim como os jogadores de futebol, tem inúmeros deles aqui em Araras que criaram raiz e ficaram por aqui. Araras é uma cidade e tanto, mas pode melhorar ainda mais. Por isso nós estamos trazendo aqui as pessoas que fazem a diferença, pessoas que querem ajudar nosso município. Você, internauta, muito obrigado por estar conosco. Eu quero agradecer muito e até uma próxima, quando nós estaremos trazendo mais uma pessoa de influência na cidade, uma pessoa para que você, eu e todos nós possamos acompanhar as opiniões e até aprender alguma coisa, se possível. Muito obrigado, até uma próxima.